Louvado seja o nome do Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo de número 18 e o verso de número 14, diz a palavra do Senhor sobre o profeta do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos ao que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o Deus de vocês, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no. Pois isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei no meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. E se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez você pergunte a si mesmo: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Ora, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Louvado seja o nome de Deus. Meus amados irmãos, Deus aqui, ele falando para o povo de Israel, que enviaria um profeta segundo o seu coração para falar palavras verdadeiras, palavras justas, né? E o povo perguntou: mas como saberemos se esse profeta ele vem de Deus, se essas mensagens proferidas vêm do Senhor? E o Senhor disse: se o que o profeta proclamar em nome de Deus não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. E aquele profeta falou com presunção, não tenha medo dele. E hoje nós percebemos, né, em várias igrejas, denominações, redes sociais, internet e muito mais, pessoas se nominando profetas, né, vários tipos de profeta aparecendo. Hoje e antigamente sempre teve falsos profetas, profetas que usam de magia, profetas que usam de adivinhação, profetas que muitas vezes não falaram da parte do Senhor, né? Como diz em Deuteronômio no capítulo 13, sobre falsos profetas, quando Deus ele diz: se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou o prodígio que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não dê ouvido à palavra daquele profeta ou sonhador. Deus ele aconselhava o povo, né? Porque por mais que uma profecia acontecesse, né? Por mais que uma profecia ela viesse a acontecer ou se cumprir, se aquele profeta ele viesse atrair aquela pessoa que ouviu a profecia para seguir a outro Deus estranho que não era o verdadeiro Deus, Deus ele diz: não dê ouvido à palavra daquele profeta ou sonhador, porque o Senhor Deus está pondo vocês à prova para ver se o ama de todo o coração e de toda a alma. E ele diz: siga somente o Senhor, o seu Deus, e tema somente a eles. Cumpra os seus mandamentos
e obedeça-lhe. Sirva e apegue-se a ele. Aquele profeta ou sonhador deverá ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e redimiu da terra da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus aqui, ele precaveu o seu povo, né? Ele insiste em precaver o seu povo, para não buscar profetas que estão falando de Deus e de repente muda o seu coração para outras coisas, muda o seu coração para outros objetivos. E quais são os objetivos desses profetas que não são verdadeiros? Em Isaías, no capítulo de número 56 e o verso de número 11, relata com essas palavras: e estes são cães gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que não compreendem, e todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Quando ele está referindo a cães gulosos, ele está se referindo a profetas e pastores que têm outros tipos de interesses, que estão ali falando de profecia, dizendo que é Deus, mas com o intuito de ganhar outra coisa. Em 1 Samuel diz: entretanto, os filhos de Eli eram ímpios e não se importava com o Senhor. E no profeta Ezequiel ele fala: vós me profanaste entre o meu povo, em troca de alguns punhados de cevada e por pedaços de pão, matando quem não havia de morrer e mantendo com vida quem não merecia mais viver, mentindo ao meu povo incauto, que eles dão ouvido. Então, o que acontecia? Que esses falsos profetas, eles às vezes profetizavam para alguém com interesse em ganhar algum bem material. Quando ele fala punhado de cevada, ou seja, vós me profanaste entre o meu povo em alguma troca de alguns punhados de cevada e pedaços de pão. Ou seja, por causa do alimento, eles entregavam o inocente. Por causa do alimento, eles traíam os seus irmãos. E no mesmo livro de Ezequiel, ele diz: ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, que pregam os seguintes termos: ai dos pastores que só cuidam de si mesmos. Porventura, a missão dos pastores não é de zelar pelo meu rebanho? Né? Então, hoje, nós vemos muitos devoradores, pessoas que se passam, né? que usam o nome de sacerdote, que se passam por servos de Deus, por pastores, apenas para usufruir algo material, ou seja, adquirir dinheiros, né? Se apegarem ao dízimos, se apegarem às ofertas. E que quando se fala em cuidar do rebanho, cuidar do povo,